Valentim, é claro que a gente quer falar do jogo, mas acho que é inevitável, você já vem para cá imaginando o que é que nós vamos te perguntar, né? Pela nossa conversa de ontem, você disse que até ficou surpreso com aquela pergunta feita no início do jogo. Qual o futuro do Alberto Valentim? Ele permanece, ele vai para o Botafogo ou ainda vai conversar com o presidente? Boa noite. Boa noite a todos. Se vocês lembrarem bem, aquilo que eu coloquei para conversar alguma coisa de Botafogo, para ser conversado amanhã e não hoje. Então, termina aqui. Eu fiquei assim porque alguns segundos para começar o jogo, perguntar de uma coisa que não está dentro daqueles 22 jogadores ali que iam começar o jogo, eu achei estranho. Por isso, eu não esperava, por isso. Valentim, então fazendo a avaliação do jogo aí, uma coisa que chamou muita atenção foi a atuação da arbitragem, que acabou irritando os dois times, os dois jogadores muito irritados, e claro, você perdeu 2 jogadores por lesão, o quanto que isso acabou te prejudicando? A arbitragem, infelizmente, às vezes, e lances até sem chances claríssimas de gol, apesar que o Rossi segura o Igor, e ali sim seria uma ultrapassagem, uma rodada ali que a gente ia conseguir fazer com que ela chegasse no último terço, ou seja, ali me irritou bastante, mas enfim. As 2 substituições forçadas, ela atrapalha muito, né? Nós perdemos o Jonathan e o Yuri, que estava muito bem no jogo. Então, além de queimar, que você, para a última, tem que pensar e tem que fazer dar uma olhada rápida se todos estarão bem fisicamente até o final, para você depois não ficar com um jogador a menos, se tiver algum problema de cãibra, que nós até tivemos, ou algum problema físico qualquer, ela atrapalha muito, né? Principalmente se tratando de 2 jogadores que estavam bem, o Yuri bem no jogo, o Jonathan igual, mas enfim, faz parte. Valentim, boa noite primeiramente, né? O que tu usou como critério para optar pelo Matheus Lucas e não pelo Brenner quando tu mandou os 2 ao aquecimento? O nosso jogo hoje precisava de um jogador que tivesse mais essa característica de diagonais rápidas. Então, que a gente conseguisse com um pouquinho mais de velocidade com diagonais. Para a gente manter, que eu queria deixar mais ou menos próximo aquilo que nós estávamos jogando com o Jonathan, por isso que eu falei que ele estava bem no jogo, para fazer isso. O Brenner segura bem a bola, é um jogador técnico para jogar mais curto, e tem uma bola boa de último terço, mas eu queria também os jogadores como o Matheus, que me daria um pouco mais de diagonais, um pouquinho mais de velocidade nessas jogadas de verticalização. Valentim, o Avaí até tocou mais a bola, a gente vê um toque de passe muito melhor, mas a gente não vê uma finalização. O que trabalhar com isso? Algumas finalizações aconteceram. Isso aconteceram, algumas finalizações. Podíamos ter feito gols. Uma quase que o Matheus se joga, talvez conseguisse. Alguns escanteios por finalização que os jogadores do Vasco conseguiram travar. A ideia, pelo menos, era essa, de não dar bola de graça para o adversário. Algumas regras dos meus treinos, ela tem algumas pontuações que a posse é boa sim, mas eu quero verticalizar o jogo. Por isso é que eu coloquei o Matheus no lugar do Jonathan, por isso que hoje eu optei também por um jogador de velocidade, que é o Igor de Berada. Boa noite. O Igor de Berada, que para nós, além de continuarmos no segundo tempo, além de continuarmos fazendo posse, nós também iríamos também procurar essa bola com velocidade. Valentim, boa noite. A tua conversa amanhã com o presidente é aquela que sempre é normal, planejamento, ou será mais ampliada em virtude dessa proposta do Botafogo, por gentileza? Se trata do interesse do Botafogo. Beleza? Valentim, a gente viu o Avaí com uma postura indo para cima, né? No Vasco da Gama a gente viu isso no primeiro tempo, viu que a proposta também foi a mesma para o segundo tempo, e a gente viu que o Avaí criou as suas oportunidades, enfim. O Luxemburgo disse agora na entrevista, no começo da entrevista dele, que na avaliação dele, se tivesse que sair um vencedor de campo hoje, seria o Vasco da Gama. Não concordo. Primeiro, é isso que eu ia te perguntar. O Vanderlei vai me desculpar, mas não concordo. Se vocês... Primeiro tempo, nós somos muito melhores. A torcida gritou, vamos jogar Vasco, porque o Avaí estava jogando melhor. O segundo tempo equilibrou mais. Não concordo. Sinceramente, não concordo.
Valentim, na única substituição que tu pôde avaliar e escolher, você fez uma alteração bastante ousada. Você tirou um volante, colocou um atacante. E queria que você explicasse qual que era a tendência naquele momento, já que ficou sem aquele homem de pegada no meio-campo, e se era um tudo ou nada. Não, deixar o time mais ofensivo, com certeza. Aproveitar, além do nosso jogo que eu falei, um jogador de velocidade, que o Igor tem essa joga, ele vem fazendo bons jogos no Sub-23, é um jogador que tem, além da velocidade, uma penúltima bola muito boa, com cruzamentos, ele sabe achar o companheiro. Fica mais ofensivo porque mesmo o Richard tendo muita força, ele é um jogador que faz bem esse corredor, né? E o João Paulo seria ali meu segundo, né, com um pouquinho mais, virando um 4-2-3-1 mais clássico, né? Porque o Douglas ficaria mais centralizado, o João Paulo não passaria mais cair de beirada, porque nós estávamos com 2 atacantes de beirada mais de origem mesmo. Valentim, em relação a essa situação do Botafogo, peço desculpa por insistir, o quanto isso aí interferiu na preparação para a partida e como tu disseste que, só para concluir, como tu disseste que amanhã tu vais apresentar a proposta para o presidente, qual é o teu desejo profissional a partir de amanhã? Olha, em relação à preparação para o jogo, 0, me falaram que até me perguntaram porque o início de uma reportagem, eu não me lembro agora qual veículo, que ficaram vocês aqui esperando a coletiva. A coletiva atrasou em função do meu voo, que eu fui para o Rio de Janeiro, resolver problemas particulares, que foi marcada quando eu tive que, infelizmente, entrar com uma ação contra o Vasco da Gama. Isso já está marcado alguns, não sei se 2 meses e meio. Então, eu cheguei um pouco atrasado, foi mais corrido do que eu não gosto de atrasar, nenhum minuto, acredito que tenha sido a primeira vez desde que nos conhecemos aqui, foi pelo fato de eu estar chegando de viagem em cima da hora, porque eu procurei conciliar, não perder o treino de antevéspera, meu voo era 18h45, e depois para chegar às 14 horas. Até terminar de montar aquilo que nós tínhamos feito, atrasaram 15 minutos, não me lembro, então só isso. Tá? Ô, Valentim, pelo menos, como você já disse que vai conversar amanhã, enfim, mas eu acho que é até uma oportunidade para você também poder falar, né? Porque você deve ter tomado conhecimento de um áudio que acabou vazando hoje do Montenegro no Botafogo. Eu fiquei sabendo, mas não sei nem o que falou, porque eu estava totalmente pensando, estou falando de verdade. Sim, ele até, para contextualizar, então, né, ele disse que você iria para o Botafogo, ficaria só até o final do ano e que para o ano que vem, se você... Eu não posso responder uma coisa que sim. É só para contextualizar, porque você foi citado nesse áudio, né? E também é uma oportunidade para você também falar. Agora, estou tomando conhecimento que você soube por cima e não teve conhecimento do áudio. Sim. E se isso em algum momento pode, de repente, interferir nessa sua decisão? Olha, eu não posso responder uma coisa que eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Eu só soube que teve essa coisa. Nós estávamos concentrados e amigos que acompanham futebol, que gostam de futebol, fizeram algum comentário a respeito, até me perguntando se eu iria ou não. Então, enfim, desconcentra um pouco, sabe? As pessoas entram, mas enfim, eu não vi nada e eu não posso responder uma coisa que não seja que eu tenha visto ou enfim. O que tu viu hoje foi a entrada do Matheus Lucas e de mais um garoto aí que jogou a Copa Santa Catarina. Gostaria que tu analisasse para a gente. 2 garotos que estão fazendo muito bem com o Evandro no Sub-23, repetidas vezes. Não foi só uma jogada boa, não foi só um jogo bom, eles têm feito bem esse trabalho, por isso que eu os puxei. Algumas vezes não consegui porque a gente perdeu algumas semanas cheias, mas mesmo com essa menor, eles já vieram trabalhar comigo. E com pouco tempo já para entender um pouquinho, apesar de terem treinado já algumas vezes, pegar um pouquinho a forma que eu gosto de trabalhar, porque hoje até eu citei na pré-eleição que quando eu estava falando de jogadores referentes às posições que eles jogam, para eles ficarem muito atentos, porque se eu precisasse durante a partida, e acabei precisando, que eles entrassem bem. Valentim, até para dar uma resposta
para nós, para o torcedor, como é que está essa questão da balança hoje, Botafogo e Avaí 50-50? Dá para a gente dar uma... Eu não saberia te falar. O que é importante? Só vocês lembrarem um pouquinho, eu não falo de qual o percentual, a probabilidade do Avaí permanecer na Série A. Nem esses números, se tratando de um time só, eu falei, imagina falar de algumas coisas que cabem em 2 clubes. Né? Então, hoje foi um ponto que o Avaí continua vivo na disputa. Lógico que nós tínhamos que ganhar, mas continua na disputa para permanecer na Série A.